essa fala não é só para médico espírita, é para todos os profissionais de saúde espíritas e todos que constituem as AMES. E também para aqueles que estão aqui pela primeira vez e que sentiram-se bem com o que foi falado, com o paradigma médico espírita. Não é por acaso que nós estamos aqui reunidos. E nós vamos utilizar nesta fala duas mensagens. E essas duas mensagens estão no site da AME Brasil. Uma mensagem, ela foi psicofonada pelo Dr. Roberto Lúcio, que está na mesa, e ela veio através do Espírito Carlos. Chama-se Mensagem do Ano Novo. E essa mensagem foi uma reunião extraordinária da AME Espírito Santo, na sede da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, no dia 1º de janeiro de 2006. Então vale a pena depois vocês lerem essa mensagem com cuidado. E a outra mensagem, ela foi psicografada pela doutora Marlene Nobre, também que está aqui à mesa, e veio através do Espírito Bezerra de Menezes, que é o patrono da AME Brasil. E ela se chama Princípios do Médico Espírita. E nós vamos, nesses 20 minutos, viajar por essas duas mensagens. De novo. Eu passo aqui. Direito? Bem, nós vamos recorrer, em relação ao termo missão, ao dicionário, tá? Aurélio. Função ou poder que se confere a alguém para fazer algo, encargo ou incumbência. Bem, quando a gente fala em missionário, a gente pensa em algo poderoso, que é muita coisa, né? Mas vamos lá, vamos dar uma continuidade. Também seria obrigação, compromisso ou dever. E eu sublinhei esse compromisso, porque eu acho que a nossa missão como médico espírita, na verdade, é um compromisso. É um comprometimento que temos. Comprometimento com histórias passadas nossas. É interessante que, como a gente pode conhecer nossos comprometimentos sem ter o auxílio da espiritualidade? Os espíritos falam que pelas nossas tendências que nós revelamos, nós podemos saber o que fomos e o que nos comprometemos. Eu vou falar um segredinho para vocês em relação aos médicos espíritas. Tá? O médico espírita, geralmente que tem pouco comprometimento, quer dizer, que é mais evoluído, geralmente ele procura a homeopatia, a acupuntura, né, a psicoterapia. Agora, os mais comprometidos, eles estão no fronte da batalha. São os cirurgiões, com exceção do Décio, é claro, né? São os socorristas, os intensivistas. Eu vou falar da minha própria história. Eu sou intensivista. E pior ainda, trabalho no hospital de emergência do SUS. E pior ainda, gosto de trabalhar lá. E para o golpe final, eu sou também perito médico do INSS. Então eu não preciso de recorrer à espiritualidade para saber do grau de comprometimento que eu tenho, não é isso? Então até por nossa especialidade a gente pode tentar tirar algum raciocínio em relação a isso. Então nós vamos falar um pouquinho de parte dessas mensagens e tecer alguns comentários. Nossos irmãos precisam sustentar, dentro do mais profundo de suas vidas, que não se encontram aqui por acaso, que assumiram esse compromisso com Jesus, que vieram a essa encarnação com esse propósito, mesmo à custa de sacrifícios atuais. Até porque, em nome dele, de Jesus, da religião, sacrificamos muitas coisas, saúde, vida e paz de muitas criaturas. Então, segundo informações sérias, confiáveis, a maioria de nós, principalmente aqueles que têm função de direção nas AMES,
pertencemos à alta hierarquia da Igreja Católica, com alto conhecimento e com alto poder terreno. E com esse poder nós levamos muitos seres humanos a perdas, a quedas. E hoje nós temos esse compromisso de nos reabilitarmos perante a justiça divina. Vocação, é importante falar porque, por exemplo, eu aos 5 anos eu já sabia que queria ser médico. Isso é uma vocação. E o que quer dizer vocação? Vocação vem do latim vocare, quer dizer um chamado. Então nós, como profissionais médicos, nós fomos chamados para esse compromisso. E vamos lembrar de Jesus. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Na época de Jesus, inicialmente mais de 500 o acompanhavam. Depois caiu para 70 e somente 12 realmente seguiram divulgando e vivenciando a sua doutrina, os seus ensinamentos. Cada um que aqui está se encontra no momento do chamado, como trabalhador da última hora. São oportunidades finais. Nós sabemos que também há hipóteses também confiáveis de que nós estamos, e nós vemos isso, né, na realidade, que nosso mundo está sendo destruído pelas nossas ações. E a grande possibilidade que a Terra vai sofrer grandes transformações físicas e também morais. E que aqui habitarão espíritos já em grau superior evolutivo, como um planeta de regeneração. E é essa a hora da gente decidir o nosso caminhar. Os irmãos estão aqui reunidos com outros companheiros e a outros, com os quais já estiveram juntos e foram tragados pela invigilância e vaidade. Não se reuniram por acaso. Não se encontram nesse trabalho por mérito. Precisam ter a clareza de que não fazem nenhum favor em serem pontuais, assíduos e cumprirem suas tarefas dignamente. Isso em relação aos trabalhos das associações. Muitas vezes aqueles espíritos que foram, juntamente a nós, causadores de todas essas mazelas que citamos anteriormente, estão muitas vezes a nos influenciar para não participar muitas vezes das reuniões, influenciando os nossos familiares, e a gente deixa muitas vezes de ir às reuniões e deixando realmente até o trabalho com o qual nos comprometemos de lado. E agora nós passamos para os princípios dos médicos espíritas. Primeiro princípio: o médico espírita sabe que o seu diploma pertence a Jesus. Agora vamos colocar uma mensagem em relação à outra. Esta associação é um ideal abraçado e comprometido com Jesus, por todos vocês, por todos nós. É hora de arregaçar as mangas e pegar o lado adequado da charrua, para alenar o terreno, para que ele possa receber a semente. Não esperemos os louros da vitória. Eles não nos pertencem. Os louros da vitória pertencem a outros. Então, olha só, nós temos que trabalhar na seara do Senhor, na seara de Jesus. E não é mérito nenhum para nós. É nossa obrigação, é nosso dever. Porque por esse caminho que abrirmos, realmente vão passar aqueles que merecem, que são os que estão chegando agora, os novos. Segundo princípio: respeita os colegas que não o compreendem, que o desqualificam, que têm preconceito em relação à sua crença e conduta. Continua, todavia, a agir da mesma maneira, sem orgulho ferido ou decepção paralisante. Como diz o Sérgio naquela mensagem de Madre Teresa, né? Seja você mesmo. Se os companheiros têm preconceitos, te desqualificam, não se importe, seja você mesmo. Seja médico espírita.
combata, né, amar a medicina. Lute em favor da vida. Afinal, é entre você e Deus. O médico, isso já é André Luiz, em Nosso Lar, não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas, porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se às zombarias do mundo e ao escárnio dos companheiros. E André Luiz cita em Nosso Lar que há uma região lá em Nosso Lar onde há vários médicos que falharam na sua missão, pela vaidade. Terceiro princípio, o médico espírita toca suas pesquisas e seus estudos, buscando o aprimoramento constante na sua esfera de ação. Então, pelo fato de sermos espíritas, nós não vamos, nas nossas especialidades, abandonar os estudos científicos. Não, isso não. Nós vamos acompanhar, porque isso é importante também, a asa do conhecimento. Só que não vamos ter aquela ansiedade da medicina atual, de sermos os melhores em termos de conhecimento científico, dos melhores artigos, estarmos sempre atualizados, porque isso gera uma ansiedade. E a gente sabe que as verdades da medicina, elas são temporárias também. Essas verdades estão na superfície, porque nós, como seres espíritas, nós sabemos o essencial, o profundo. Então nós temos que ter bom senso, porque nós temos um conhecimento acima. Então o ser espiritual, ele tem que predominar sobre o ser médico, porque a verdade espiritual é eterna, e a verdade científica é transitória e passageira. André Luiz, toda tarefa na Terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. O título para nós é simplesmente uma ficha. Mas no mundo, costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente a servir ao Senhor, no quadro de seus divinos serviços do planeta. Não ouvide que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Então, não tem importância aquele que tem muito conhecimento e não serve, como Jesus nos ensinou. Quarto princípio. Eu estou sendo rápido, porque eu só tenho 20 minutos e já acendeu uma luzinha amarela aqui. Não se descuida igualmente da melhoria dos sentimentos, procurando colocar seu conhecimento e sua arte em benefício dos irmãos em sofrimento, sobretudo dos mais necessitados. André Luiz, o irmão caído é nossa carga preciosa. A dificuldade é nosso incentivo santo, e a dor, nossa escola purificadora. O médico que encoraja o paciente, usando autoridade e doçura, inclina-o a gerar, em favor de si, oscilações mentais restaurativas, pelas quais se relaciona com os poderes curativos, estuantes em todos os caminhos da natureza. Então é importante que a gente tenha uma conduta diária com os nossos pacientes, lembrando que muitos desses pacientes que nos vêm agora nessa encarnação como pacientes, são aquelas vítimas do passado, que vêm até nós para que nós possamos nos reajustarmos às leis divinas. Quinto princípio, o médico espírita não se sente incomodado por ter na base de seus estudos as revelações de Kardec e Chico Xavier. Vai além, inspira-se nessas informações para fazer pesquisas científicas. A luz vermelha assinalou.
Segundo verificamos, Jesus Cristo tinha sobradas razões recomendando-nos o amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e caluniam. Não é isso mera virtude, senão princípio científico de libertação do ser, de progresso da alma, de amplitude espiritual. No pensamento residem as causas, como foi visto aqui, hoje. Época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão, definindo estados do espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água, o remédio, é questão de tempo. Então isso é princípio científico. Jesus foi o maior cientista e médico que já passou por este orbe. Sexto princípio. Sabe que a verdadeira hierarquia origina-se da evolução espiritual. Reconhece, portanto, como verdadeiro líder, aquele que dá exemplos de humildade e amor ao próximo. Então, nossos exemplos devem ser esse, o maior deles, Dr. Jesus, que nos ensinou a causa de tudo, a causa do adoecer e o caminho para a cura, a verdadeira cura. Mas, não indo tão alto, poderemos ter outros exemplos, como Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, exemplo de humildade e caridade. André Luiz, médico que atuou aqui na Terra no início do século passado, como muitos de nós materialistas, e que teve um grande aprendizado no mundo espiritual e veio nos trazer revelações importantes em relação ao adoecer, as causas e o tratamento das doenças. Um exemplo que está aqui ao nosso lado, a doutora Marlene Nobre, que está difundindo o movimento espírita para todo mundo, e é um exemplo de dignidade moral e luta pela vida. E o sétimo princípio, o médico espírita procura o respaldo da casa espírita para trabalhar e aplicar o tratamento complementar espírita, mas não se descuida em demonstrar aos colegas a excelência dos princípios que o norteiam. É importante que as AMES procurem o respaldo, procurem trabalhar junto com a casa espírita para fazer realmente a terapia complementar espírita e não ficar só na teoria e com somente a medicina que nós conhecemos, que não envolve esse tratamento espiritual. A questão da prece, como é importante. E aqui um recado final que eu trouxe para vocês. É preciso entender que nós médicos somos mensageiros do amor divino. Recebemos a chave do conhecimento para adentrarmos nos tempos do sofrimento e aliviar a dor do irmão doente. A mais nobre função do médico integral é consolar. Um abraço para vocês. Muita paz. Jimenez. Não corras, não tenhas pressa. Aonde tens que ir é só a ti. Essa fala nos sugere, efetivamente, que na busca da realização da nossa vocação dentro da medicina, à luz do pensamento espírita, nós não podemos, de modo algum, desconsiderar que o foco fundamental para que tudo possa se expandir de forma favorável, ela nasce na centralidade de nós mesmos. Bem dizia Jesus quando os discípulos, vivendo o processo da inveja, sobre um aconchego que ele fazia em determinado momento para João, e diante daquela reação um tanto quanto comum entre nós de inveja, ele diria: que te importa a ti? Segue-me tu. Falando para aqueles que invejavam a proposição que ele fazia para João, o discípulo. Desse modo, nós vamos compreender que quando o nosso olhar se alarga para a amplitude, ele deve estar referendado ou apoiado dentro de um ponto cuja centralidade é nós mesmos, é você, sou eu, em relação a esse mesmo olhar,
para que a nossa posição, para que a nossa postura possa ser efetivamente coerente. Não foi sem razão que Confúcio, 6 séculos antes de Jesus, afirmaria: quando os antigos querem propagar virtudes, eles primeiro preparam o seu estado, pondo em ordem. Mas antes de pôr em ordem o seu estado, eles colocam em ordem as suas famílias. Mas antes de colocar em ordem as suas famílias, eles se colocam em ordem a si próprios. E para se colocar em ordem a si próprios, eles aperfeiçoam suas almas. Essa proposição fala, portanto, da nossa definição de comportamento dentro do ambiente espírita, bem como dentro das dinâmicas de atendimento na área da saúde, já que somos convidados a fazermos uma interação efetiva e afetiva que tenha um diferencial, que não seja mais nem menos, mas que tenha a marca espírita, para lembrar o pensamento de Emmanuel, quando nos sugere que ser espírita é nome do nosso próprio nome. Assim, Allan Kardec definiria em O Livro dos Médios, quando apresentaria do método a categoria dos espíritas, ele sugeriria 4 modalidades: a dos exaltados, aqueles que entram em contato com o pensamento espíritas e ficam eufóricos, tem uma crise axilar de espiritismo, andam com livros embaixo dos braços e querem convencer a todos e a tudo. Tudo é espírito. Vive um momento de fundamentalismo espírita. Ele diz que esses fazem mais mal do que bem à causa, ao movimento espírita. Aqueles que são os espíritas experimentadores, que se detêm apenas na fenomenologia, no fenômeno, e, identificando através do fenômeno, se circunscrevem apenas a essa esfera de ação. Não consegue depreender a doutrina espírita na sua amplitude. Há aqueles outros, na terceira categoria, que ele chama de espíritos imperfeitos. Os espíritas imperfeitos são aqueles que veem o fenômeno, depreendem as consequências no âmbito filosófico e conseguem pensar espiriticamente. Saem do âmbito da experiência, do espiritismo experimental, para a discussão, para a análise filosófica. Estes conseguem perceber o espiritismo nessa dimensão dupla, ciência, filosofia. No entanto, diz ele, estes não aplicam o espiritismo a si mesmos, fazem do espiritismo conjecturas, filosofia, raciocínios. Há aqueles, entretanto, que são, em relação ao espiritismo, um encaixe diferente fazem. São os espíritas verdadeiros, ou, diz ele, os espíritas cristãos, que fazem do espiritismo uma relação de tal modo profunda que depreende-se das leis que originam-se dos fatos, portanto, da ciência. Tem o seu construto filosófico, mas trazem para a aplicabilidade útil, para a ética, para o espaço vivencial. Fazem, portanto, do espiritismo um sentido de vida. A estes, diz Allan Kardec, temos os verdadeiros espíritas, os cristãos. Nós, médicos espíritas, somos chamados a fazermos, portanto, essa incursão, ou essa ousadia, que é de poder viver a doutrina espírita nessa abrangência. Não há como exercer uma vocação, uma missão, uma inserção social na área da saúde, se não pudermos abarcar a doutrina espírita na sua totalidade, tendo como consequência última a vivência dos seus postulados. É assim que o espiritismo abre espaço para que, numa postura de humildade, possamos lutar contra nós mesmos, contra a nossa arrogância, notadamente nós médicos, notadamente aqueles que se detêm para estudar as especialidades mais engenhosas, laboriosas, que falam das nossas entranhas como o cérebro, título desse congresso, ou subtítulo desse congresso, ou parte da composição do título, que, bem
conhecemos no âmbito da academia, notadamente entre os estudantes, quando se brinca, falando dos neurologistas e notadamente e especificamente mais dos neurocirurgiões, quando se diz qual a diferença de um neurocirurgião e Deus. Vocês sabem? É que Deus sabe que ele não é um neurocirurgião. Porque o neurocirurgião tem a certeza de que ele é Deus. Essa arrogância que o conhecimento médico nos permite ou nos possibilita enquanto risco, nós, médicos espíritas, temos que fazer um ensaio a fim de buscarmos o difícil caminho da humildade, que nos favorece compreender que o contato com o paciente é um espaço de cura para nós dois, de que você é mais um facilitador quando não é um obliterador da cura do seu paciente, ou do caminho de cura que ele faz. No máximo, você é um frentista que apresenta um combustível para que ele faça o seu caminho, uma placa indicativa, um clarão que se levanta para que ele possa olhar o seu caminho com mais segurança e caminhar. Quando não, muitas vezes, o fenômeno se dá ao contrário. Tal como um amigo que, bem agora recentemente, neurologista, neuropsiquiatra, na cidade do norte, ele atendia uma paciente, limítrofe, borderline, que estava em Manaus, viajada de Roraima para Manaus, visitando uma filha, e o filho que morava no Rio de Janeiro pediu para que ela fizesse uma incursão no Rio de Janeiro, aproveitasse. Não obstante a distância, ela aceitou, mas no dia da viagem ela levantou e disse: eu não vou porque o avião vai cair. Era o avião da Gol, caiu. O filho brigou muito com ela antes do avião cair, naturalmente. E é lógico, diante dessa situação, ela degringolou. Ficou desarranjada completamente. Voltou para Roraima e foi para a consulta com esse colega, ele espírita. E ele estava diante dela inquieto, porque ele estava com a esposa com uma metrorragia que ele não estava conseguindo conduzir e acomodar. E ele inquieto, ela disse: o senhor está com algum problema? Ele disse: estou. É um problema familiar, de saúde. Ela olhou e disse assim: é sua mulher? Ele disse: é. Ela disse: está com hemorragia? Aí ele disse, diante de tantas declarações, eu olhei para ela e disse: é grave? E ela, mais para lá do que para cá, disse: não, é coisa de mulher. E era coisa de mulher, efetivamente desapareceu. Ser médico espírita, portanto, é o desafio de ser espírita cristão. E esse processo vai se dando no cotidiano, na vivência. Como no cotidiano vai se construindo o embelezamento espiritual. A nossa evolução, ela se dá mais com os pacientes mais complicados e conflitados do que com os missionários. É por isso que nós gostamos de lembrar a história de Junaíde, o mestre Sufi, que às portas da morte, o discípulo se aproximou e disse: mestre, como o nosso grupo está curioso, porque ninguém sabe quem foi o seu mestre. Ele sorriu e disse: o meu mestre, eu vou lembrar só 3 ocorrências para dizer-lhe quem foi o meu mestre. Fez um gesto de quem seleciona as ocorrências e disse: uma vez eu ia tomar água com a minha cumbuca de pedir esmola, e quando eu vi um cão tomando água sem cumbuca, eu disse: se ele pode tomar água sem a cumbuca, eu posso fazê-lo. Fui com a minha mão, fiz a cumbuca e joguei a minha caneca de pedir esmola. E depois fui em direção ao cão, me verguei e agradeci pelo aprendizado. Depois, no outro momento, eu estava entrando numa cidade, cheguei um pouco tarde, me perdi no caminho, e não tinha ninguém onde eu pudesse me abrigar, até que alguém se aproximou e disse: mestre, você quer se hospedar na minha casa? Ele olhou e disse: sim, você pode me abrigar, não tem ninguém. Disse: já está tarde, eu reconheço que você é o mestre por causa da sua túnica. E então ele disse: de fato, eu sou Sufi. Ele disse: eu percebi, agora só tem um problema, eu sou ladrão. O mestre Sufi ficou um pouco inquieto diante daquela afirmativa e o andante, o andarilho da noite, o noctívago, disse: engraçado, quem deveria estar inquieto é eu, porque se eu vou lhe abrigar da minha casa, você corre o risco de me convencer. E não o senhor, eu estou percebendo que o senhor está com dúvida se vai ou não vai se hospedar na minha casa.
Diante daquela escrachada explicitação da verdade, ele foi para a casa do ladrão. O ladrão acomodou e saiu e disse: eu vou sair para trabalhar. E saiu para trabalhar. Ao amanhecer, ele chegou e disse: cheguei. O mestre olhou, ele disse: que tal? O ladrão disse: infelizmente foi mal, mas amanhã, se Deus quiser, será melhor. Por 3 dias esse fato se deu, e no final ele diz: eu me agachei, tomei no pé do ladrão e disse: obrigado por ter você me ensinado a grandiosidade da fé. Por fim, agora, já meio moribundo, estava me aproximando de uma outra cidade, de um templo, e um garoto conduzia uma vela. Eu me aproximei dele, refletindo sobre a vida, a vela, a luz que se apaga, e disse: meu filho, de onde vem a luz? Ele pegou, assoprou a vela. Para onde ela foi? Eu comecei a me dar conta da grandiosidade da vida. Por isso, meu filho, o meu mestre foi o cotidiano. Um ladrão, o exemplo que ele traz, um menino e um animal. Ser médico espírita, portanto, é o espaço que se abre para que saiamos de uma postura meramente técnica, assentado em todo instrumental que dispomos para operar a saúde, pelo menos no campo físico, no campo da periferia, das consequências finais, que são as patologias, para mergulharmos numa posição mais interna, mais ousada e mais perigosa, mais intransferível e indispensável, e talvez a única que possamos escolher. Aliás, não temos escolha, é de irmos para dentro de nós mesmos, a fim de buscarmos, lidar com todo esse instrumental que está à disposição para podermos facilitar a saúde do outro, numa postura menos egóica, aonde o nosso ego não inflado possa se beneficiar de uma estrutura mais profunda, daquilo que é o Cristo interno, do âmago do ser que somos, do ólon do qual nós somos origem, do divino que trazemos a marca, da cocriação do qual somos o cocriado e somos o cocriador, ou somos o criado pelo Criador, detendo a cocriação. Essa dimensão onde repousa a humildade, capaz de impedir que, ficando apenas em nível de ego, nós avancemos para a egolatria e resvalemos para a arrogância, para o encastelamento no status, para a briga na diretoria das exames, para a projeção dentro de um estado, de uma cidade, esquecendo de que nós temos a honra de ser médico e, portanto, a responsabilidade de ser médicos, enfermeiros, dentista, profissional da área de saúde de um modo geral. Assim, não há como fugir da nossa responsabilidade de que, em sendo médico espírita, o nosso compromisso, ele está irredutivelmente colocado na direção do Evangelho. Fonte primordial, através da qual nós haveremos de despertar dia após dia, no cotidiano, na relação com o pequeno, com a singularidade, fazendo acordar a grandiosidade que somos, que vai se manifestando com um poder incalculável, que será tanto maior quanto mais puro for e quanto mais revestido ele estiver de humildade. Quando assim conseguirmos fazer, nós lograremos experimentar a conexão com o divino. E aí nos apropriaremos da parte que nos compete. Como, para finalizar, o mestre e o discípulo que chegaram na hospedaria, e ele sugeriu ao discípulo que guardasse o camelo, e quando chegou o amanhecer, na saída ele disse: cadê o camelo? O discípulo disse: eu não sei, mestre, eu confiei a Alá conforme o senhor me orientou. E o mestre disse: eu disse que você deveria confiar em Alá, mas que deveria amarrar o camelo. Ele disse: mas mestre, eu repeti 2 vezes, Alá toma conta dos nossos camelos. E ele então redarguiu: pois é, mas Alá só tem 2 mãos para amarrar o camelo, que são as suas. Se você não amarra o camelo vai embora, porque Alá não dispõe de outras mãos. Mas se você amarra o camelo sem confiar em Alá, talvez você não dê o laço correto, fique ansioso, tenso, e o camelo se desprenda e vai embora. Agora, se você confia em Alá e amarra o camelo, e nós levantamos pela manhã e o camelo se foi, é porque Alá quer que a gente vá de pé.
Quando médicos assumimos e nos apropriamos daquilo que podemos fazer e do que devemos fazer, nós conseguimos incluir o divino na pauta das nossas realizações. Nenhuma postura de misticismo exorbitante, nenhuma delegação a Deus daquilo que nos compete, mas nenhuma onipotência médica ou do profissional da área de saúde usurpando o poder absoluto de Deus, fazendo apenas o que nos compete e deixando que o resto é competência do divino, se fizermos o máximo. Se fizemos o máximo, fizemos tudo o que podíamos. Agora, tudo o que acontecer, inclusive a desencarnação, a complicação, o problema que der, é porque é a vontade de Allah. Temos que enfrentar. Às vezes é um momento expiatório. Por isso, caríssimos amigos, não tenhas pressa, não corras. Aonde tens que ir é só a ti, diz Juan Jiménez. E Jesus, para os discípulos, inquietos, com a delegação que ele fazia a João, é peremptório. Que te importa a ti? Segue-me tu. Obrigado. Qual ocorre frequentemente entre os homens, mas sim também com as qualidades morais que lhe confiram valor e ponderação, humildade e devotamento, visto que a psicoterapia e o magnetismo, largamente usados no plano extrafísico, exigem dele grandeza de caráter e pureza de coração. O pedestal da cultura acadêmica. Por que não buscar uma cátedra? Por que não empenhar-se em adquirir conhecimento? É extraordinário buscarmos o conhecimento, termos sede de saber. Essa sede de conhecimento que nos acompanha há milênios. Conhecer o mundo de nosso Pai, o universo, aperfeiçoar-se sempre. Isto soa dentro de nós há milênios, como um sino, num campanário, chamando regiões e regiões desérticas. No entanto, como deixar de ser pavão? Como abandonar o complexo de Deus? Teria razão a irmã do Dr. Melvin Morse ao perguntar: o que vai modificar? Saber sobre IQM ou sobre Deus? O que isso se modifica? Que importância tem? Às vezes nós não nos debruçamos sobre o esforço do cientista que não tem férias, que não tem sábado, não tem domingo, dia e noite labutando para descobrir um remédio, uma experiência única que lhe transfira conhecimento sobre algo que faz sofrer a humanidade. Nós nos reverenciamos diante desses missionários escondidos, desconhecidos, que descobrem substâncias, remédios, que têm experiências que nos trazem conforto, que nos sustentam a vida, que diminuem o sofrimento humano. Queremos reverenciá-los aqui, neste momento, e dizer da importância deles para nós. No entanto, ainda debaixo da pergunta da irmã do professor Morse, que diferença faz? Que importância tem?
nosso querido Hernani Guimarães Andrade costumava conversar comigo. Se a reencarnação, as evidências da reencarnação, se as evidências da comunicação entre os espíritos não mudarem o coração humano, de nada adiantarão. Esta é a resposta. Porque, na verdade, nós somos chamados à mudança. E estamos com uma asa enorme, a da tecnologia e da ciência, mas uma asa mirrada, atrofiada, a do sentimento. E é esta a razão. Estamos infelizes porque não colocamos o sentimento puro do amor na nossa vivência de cada dia. Qual a razão do complexo de Deus? Como responder à pergunta se tem importância ou não esse conhecimento? Realmente é preciso dar a Deus as ilusões. Como o nosso Décio disse, qual é a realidade? O que é ilusão? Mas o Evangelho segundo o Espiritismo explica que tudo quanto não pudermos levar conosco no momento da desencarnação física é ilusão. Então nós sabemos que é ilusão. Há pessoas, no entanto, dentro do nosso próprio movimento, com o conhecimento que temos, e que estão constantemente ajuntando sempre mais. Naquele movimento constante de mais e mais propriedades, como se fôssemos viver eternamente na Terra. E quantas campanhas de divulgação do Espiritismo poderiam ser feitas a partir de determinada quantia que vai fazer apenas e tão somente alguém possuir mais um imóvel, por exemplo, quando já tem tantos. Onde estão as nossas ilusões? Na importância do eu. Nós atribuímos demasiada importância a nós mesmos. Não acredite nos elogios. Não deixe que eles te grudem. Dispense-os. Mas será rejeitar os amigos? Não, os amigos. Eles lhe darão forças para você continuar a luta. Mas não vão incensar-te a alma com elogios baratos. Vamos deixar as ilusões antes que as ilusões nos abandonem. Antes de fecharmos os olhos terrenos. E afinal, valeu a pena? Era isso mesmo? Ou será mais uma decepção? Os Espíritos nos dizem que nós temos que ter ponderação, humildade, devotamento. Se quisermos, como médicos, praticar a medicina da alma no mundo espiritual. Como adquirir ponderação, humildade, devotamento, sem dar a Deus as ilusões, sem nos interiorizarmos com a consciência de que o bem passa por nós. Nós não somos proprietários dos bens. As almas se engastam umas nas outras, na grande e divina consciência do universo. Nós nos engastamos uns aos outros e o bem passa por nós. Como adquirir a humildade e o devotamento sem esforço, sem nos aplicarmos? A proposta da Associação Médico Espírita é de mudança de paradigma. Levar a alma à medicina
no duplo sentido, o da pesquisa da própria alma e o do calor humano, da solidariedade, do amor, do entendimento. Se as associações médico-espíritas do Brasil e do mundo não se modificarem, quer dizer, os seus componentes, no sentido de adquirir essas qualidades, estaremos pregando no deserto. Quem vai nos ouvir se os nossos exemplos não frutificarem? Se nós não arrotearmos o terreno com as nossas horas de sacrifício, de humildade, se nós não buscarmos realmente o amor no nosso relacionamento com os seres humanos, como é que vamos aplicar o nosso magnetismo, que são os passes, largamente utilizados no mundo espiritual, se não começarmos a praticar os passes aqui, na tentativa de colocar para o outro ser aquele que trafega conosco, que está cansado, abatido, desesperado. Se nós não procurarmos transferir algo de nós para eles, Jesus nos deu o padrão de cura. Ele deu, sobretudo, proporcionou ao corpo o socorro, mas ministrou a fé para que ela se sustentasse no coração. Por que não colocar essa bandeira nos nossos consultórios, nos nossos hospitais? A gente adentra a Rádio Boa Nova e lá tem um dístico, entre sorrindo. O seu sorriso é um convite de paz para a humanidade. Por que não encorajar o doente nos nossos consultórios? Se no mundo espiritual o encorajamento é algo essencial, porque significa a confiança entre a criatura e o Criador. Vamos colocar incentivos de fé em nossas vidas para favorecer quem nos busca. Vamos estimulá-la no coração daqueles que estão cansados, aflitos, atormentados. Como modificar o padrão mental do paciente se nós não enxergamos como irmão? Aquele pobre ser à beira do caminho encontrou no samaritano a ajuda essencial. Pensou-lhe as feridas, levou-o até o estalajadeiro, ofereceu a este mais dinheiro para gastar com o pobre, do doente à beira da estrada, e partiu. O médico não seria um samaritano? Não é aquele que vê os desconjuntados da vida e procura levantar-lhes o ânimo, pensar-lhes as feridas, ajudá-los nos momentos mais difíceis, quando ele precisa de alguém, de um pai, de um irmão, de alguém que o entenda? No que nós estamos transformando a medicina? Essa mãe que nos agasalha. No quê? Se muitas vezes o paciente nem é tocado, ele não levanta sequer a língua e às vezes tem um câncer embaixo dessa língua. Em que nós estamos transformando a medicina? A psicoterapia, que é largamente utilizada no mundo espiritual, ela precisa do dom da palavra.
não é do paternalismo. Não é de passar a mão na cabeça simplesmente, mas é de transmitir amor nesse momento com os olhos. Os passes podem ser dados com os olhos, com a palavra, porque a palavra cura. Mas depende de quem transmite. E muitas vezes não há sintonia entre o pobre e o doente, que quer falar de si, e alguém que está à sua frente de estetoscópio ao pescoço, dando a entender que a consulta já acabou e ela nem mesmo iniciou-se. Bem, qual é o padrão médico espírita da Associação Médico Espírita do Brasil? Vamos reler a coleção André Luiz, Alexandre, Aulus, Calderaro, Clarencio, Druso, Sânzio, André Luiz. Quantos benfeitores! Eles ministram aulas magistrais. Alexandre é capaz de identificar filigranas do DNA. Tal a sua sabedoria, para poder encaminhar o espermatozoide certo para aquele óvulo que vai fazer renascer um ser que é tão necessitado daquele corpo. Clarencio vai buscar André Luiz e transmite as mais belas lições sobre o nosso corpo perispirítico. São sábios. Aulus é a maior autoridade em magnetismo, em conhecimento de mediunidade. É um neurocientista da maior qualidade. Mas quando ele se dirige a André Luiz ou aos outros, é com pura fraternidade, é com amor. Se algo eu poderia dizer da missão do médico espírita, que eu sonho, que eu desejo, e que se constitui no ideal de Dr. Bezerra de Menezes, é a aliança entre o saber e o amor, entre o conhecimento e o sentimento do amor. Oxalá um dia nós possamos ter nas universidades pessoas extraordinárias em conhecimento, professores da melhor estirpe, mas nos quais nós temos também um maior referencial de paternidade, de amor, em benefício das almas humanas. Meus amigos, o paradigma que nós queremos mudar é o paradigma materialista, dentro da ciência, especificamente dentro da medicina. Mas nós não lograremos mudar absolutamente nada, apenas com a exposição teórica. Agradeço a Jesus, os companheiros das AMES, todos que se constituem nos queridos amigos e colegas de norte a sul do Brasil. E dizer que eu tenho muita felicidade de ver neles paladinos do paradigma que um dia há de vigir em todos os cantos do planeta. E incentivar a todos eles que continuem os samaritanos da vida, aqueles que sabem que o bem passa por eles, mas pertence a Deus. E quanto mais humildade tiverem, mais e mais força terão para cuidar de seus pacientes. É com este paradigma,
aplicado no dia a dia, que nós sonhamos, que os espíritos sonham. E um dia veremos em todas as cidades, em todos os hospitais, vigindo e batendo como um coração invisível. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Vamos passar à leitura do documento elaborado na Assembleia da AME Brasil de ontem. Associação Médico Espírita do Brasil, 6º Congresso Nacional das Associações Médico Espíritas do Brasil. Respostas a diversas questões apresentadas pelo movimento espírita. Nós, médicos espíritas, reunidos no 6º Medinesp, na cidade de São Paulo, em 8 de junho de 2007, elaboramos o seguinte conjunto de respostas sobre diversos temas presentes na atualidade brasileira e internacional, tendo em vista os questionamentos a nós formulados por irmãos do movimento espírita. Cremos ser de nosso dever deixar bem claro que os nossos posicionamentos, dada a gravidade dos assuntos bioéticos em discussão, todos eles relativos ao direito primordial à vida. Eis assim nossas respostas. 1. O que é morte natural? É a que sobrevém pelo esgotamento natural dos órgãos, em consequência da idade ou pelo esgotamento do fluido vital, em decorrência dos hábitos de vida ou de uma patologia. 2. O que entendem do termo ortotanásia? O termo ortotanásia para a medicina tem uma conotação diferente daquela da área jurídica. Enquanto os médicos a conceituam como morte no tempo certo ou natural, para os juristas significa eutanásia passiva, segundo as leis de nosso país, ortotanásia significa eutanásia passiva. Deste modo, não podemos concordar com o termo ortotanásia. Preferimos empregar a denominação morte natural ou morte no tempo correto, que é um procedimento de humanização da morte, sem a utilização de meios para abreviá-la, mas também sem tomar atitudes desproporcionais para manter a vida. Nesse cuidado com a humanização da morte, não podemos nos esquecer que há muitos irmãos nossos, segundo nos lembra Chico Xavier, que têm muita dificuldade de se desprender do corpo físico por excesso de permanência nos aparelhos da UTI, embora tenha soado a hora de partir. 3. Como proceder diante da posição do governo federal sobre a descriminalização do aborto, embasado na afirmação de que seria um problema de saúde pública? Aborto é crime. Não há possibilidade, portanto, de se falar em descriminalização, porque significa compactuar com assassinato. O aborto não é problema de saúde pública, porque estaríamos admitindo sua legalidade. O que não se pode é deixar de atender às complicações do aborto em mulheres que, equivocadas, atentam contra a vida dos seus filhos. A solução é ampliar a educação em todos os sentidos, inclusive informando sobre métodos anticonceptivos e dando subsídios para que todas as pessoas em idade reprodutiva tenham acesso a estes métodos. 4. O anencéfalo é um ser humano? Qual a visão da legislação, da legalização do aborto de anencéfalos? O anencéfalo é um ser humano. Ele é tão ser humano que os seus órgãos são cobiçados para transplantes. O termo é totalmente inadequado,
porque significa sem encéfalo, e sabemos que ele é dotado de partes do mesmo. Assim, como não podemos admitir aborto em fetos considerados normais, também não podemos admitir nos casos dos fetos deficientes, entre eles os anencéfalos. Manifestamos nosso total repúdio à prática de transplante proposta pela Resolução número 1752 de 2004, sem levar em consideração os critérios clínicos de morte encefálica ao determinar a priori que o anencéfalo seria um natimorto cerebral. 5. Como o movimento médico espírita se posiciona diante das técnicas de reprodução assistida? Somos favoráveis às técnicas que permitem a realização de um anseio, sobretudo o de gerar um filho, desde que se respeite totalmente a dignidade da vida humana. Considerando-se, portanto, todas as colocações acima, reafirmamos que o movimento espírita é a. Contra a eutanásia e a distanásia, referendando a escolha de atitudes terapêuticas que permitam a morte natural com menor sofrimento e total apoio para o paciente e a família. B. Contra quaisquer formas de violação do direito à vida, que se inicia, do ponto de vista físico, com a fecundação e cessa na desencarnação. C. A favor de políticas de saúde que promovam a educação da população, favorecendo amplo planejamento familiar. D. A favor de quaisquer ações terapêuticas que, no caso de infertilidade, possibilitem ao casal a oportunidade de se promover e valorizar a família e a dignidade da vida humana. São Paulo, 8 de junho de 2007, Assembleia Geral da Associação Médico Espírita do Brasil.